Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bendito Deus, a tua palavra foi lida apenas como um início daquilo que se pretende falar nesta manhã. Tu sabes que nós dependemos de ti. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar que eu não sou capaz de falar como convém. Que eu preciso de ti, preciso da tua graça, preciso do teu poder, Senhor. Que seja o teu Espírito fluindo pela minha vida, encontrando ouvidos, mentes e corações nesta manhã. Que tu possas, ó Deus, pelo teu poder e pela ação do teu Espírito, impedir qualquer resistência à tua palavra. Que tu venhas, ó Deus, trabalhar nas estruturas mentais do teu povo, para que aquilo que transcende a nossa mente possa encontrar lugar nela, nesta manhã. Nós oramos assim e esperamos de todo o nosso coração que o teu nome seja glorificado, tua palavra seja honrada, teu povo seja edificado e saia daqui mais comprometido e desejoso de estar contigo, te servindo. Assim nós oramos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu tenho dito, eu sei que textos como esses são textos conhecidos, mas eu também tenho dito que muitos textos conhecidos têm sido desconsiderados como ponto principal da estrutura doutrinária de uma igreja, do arcabouço teológico que envolve a nossa igreja. Desde o final do ano passado, que eu tenho orado e tenho me preparado para, ao longo desse ano, eu abrir a Escritura, expor a Escritura, com o objetivo de trazer para essa igreja, por meio da Escritura, uma visão do mundo, uma visão de si mesmo, uma compreensão da realidade à nossa volta, para que possamos entender por que as coisas estão assim, para que possamos nos identificar como aqueles que também podem ser influenciados por isso. Então, toda essa dedicação nossa é para que o conselho de Deus seja conhecido pela sua igreja. E nós nunca vamos ter uma visão de mundo adequado para entender o que está acontecendo, para ter respostas a tudo que está acontecendo. Nós nunca teremos a capacidade disso se nós ignorarmos de onde tudo começou. Se nós ignorarmos o ponto de partida, como que a gente vai entender o porquê que está assim hoje? Então, é mais do que urgente nós nos voltarmos para a origem, para o começo, saber como foi criado, porque aí você vai entender a queda, aí você vai entender como foi distorcido aquilo que foi criado, aí você vai entender a vinda de Cristo, como foi redimido aquilo que foi distorcido, aí você vai entender a eternidade como consumação de tudo que teve um princípio. Então nós temos, quando você abre a Bíblia, o que você lê? No princípio criou Deus. Significa que haverá um desfecho, houve um princípio, haverá uma consumação. Houve um princípio, Deus é o princípio de todas as coisas. A criação é um ato da soberania de Deus, ele não precisava da criação, ele não depende de nada, ele é independente, ele é autossuficiente, ele é autoexistente. Então, se ele criou, é que seus propósitos levaram ele a criar. Paulo vai dizer que ele fez tudo segundo o beneplácito da sua vontade. E a gente precisa entender isso porque a minha história, a minha vida, a minha compreensão da realidade à minha volta depende muito de eu entender pelas lentes do Senhor Criador esse mundo à minha volta. Nos tornaremos pessoas melhores se entendermos isso. Nos tornaremos pessoas que se compreendem também melhores se nós entendermos isso. E esse texto aqui, ele é muito, muito, muito importante.
Porque nós temos aqui 3 coisas que sempre acompanharão a humanidade criada por Deus: um ofício, uma ordem e um alerta. Um ofício: cultive e guarde o jardim. E aqui, irmãos, quando eu estava pensando aqui antes de pregar, eu falei assim, eu não vou entrar nisso, porque eu não vim para pregar disso. Mas eu preciso, assim, abrir um parênteses de um flash de luz que veio na minha mente quando eu estava ali. Deus mandou os nossos primeiros pais cuidar da criação. As palavras usadas aqui é cultivar e guardar. Eu estava pensando nessas 2 palavras desde ontem lá em Nova Friburgo. Eu estava pensando nessas 2 palavras e pensando em outra. É uma coisa meio louca, né? Eu estava lá e pensando aqui, sem perder de lá de vista, mas pensando aqui. Olha para o teu lado. Olha aí para uma pessoa do teu lado, olha para trás de você aí. Essa pessoa é criação de Deus? Sim ou não? Então agora tem uma ordem para você. Se você entende que essa pessoa é criação de Deus, Deus te deu uma ordem: cultive e guarde. Nós temos muita facilidade de condenar, de expelir, mas a ordem da criação é cultive e guarde. Faça isso na tua casa, faça isso com teus irmãos, faça isso com as pessoas que estão à sua volta, faça isso com a realidade criada que Deus colocou à sua volta. Cultive e guarde. Pessoas aqui precisam ser cultivadas e guardadas, sobretudo quando passam pelos momentos mais difíceis da vida. Se ela não encontrar acolhimento na igreja, então a igreja não é igreja. A igreja não está sendo o corpo de Cristo, porque Ele mesmo falou, os cansados têm que vir a mim. E se nós somos o corpo de Cristo, os cansados têm que vir a nós. Cultivar e guardar. Mas não é disso que eu vim falar. Apenas uma digressão, como diz o outro. Aqui tem um ofício. Cultive e guarde. Aqui tem uma ordem. Faça isso, mas não faça do jeito que vocês querem fazer. Vocês vão cultivar, mas saibam que não pertence a vocês. É meu. Então você pode livremente comer de todos os frutos, de todas as árvores desse jardim que eu estou colocando você. Mas aquela árvore ali não toque. Ali tem uma ordem. O que explica, irmãos, que não há uma pessoa que não tenha uma vocação, uma missão e uma ordem de Deus, pelo menos. Ninguém vive sem essa dimensão normativa da criação. As normas de Deus nos guiando. E tem um alerta. Se vocês desobedecerem, a morte é certa. Vocês morrerão. E que aqui começa a grande questão da nossa reflexão, como a gente falou na semana passada. De que morte está se falando aqui? Porque Adão continuou existindo. Ele continuou respirando. Ele teve outros filhos. Ele viveu muito tempo. Mas há algo trágico aqui. Aqui nós estamos diante da maior tragédia da humanidade. Quando ele fala, se você comer, você vai morrer, não significa que ele ia deixar de existir, que ele ia deixar de respirar. Significa que ele ia viver separado da vida. E isso tem que ficar na nossa cabeça. A morte, do ponto de vista bíblico, é separação. Separou da vida. O jardim era belo, o jardim era farto, o jardim tinha tudo. Tinha a variedade dos frutos, dos aromas, das cores, das flores, do ar. Mas o que tinha de mais importante naquele jardim era a vida. E a vida estava no Criador. Não existe vida fora do Criador. Separado dele é vida morta. Nele, vida autêntica.
E para completar aqui a tragédia, passam-se muitos anos, um tempo incalculável pela mente humana, quando um judeu pega a sua pena para escrever e diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo. Ele está se referindo a isso. E pelo pecado, a morte. E ele amplia a sentença trágica quando ele diz: e a morte passou a todos os homens. Irmãos, essa é a maior tragédia da humanidade. A humanidade separada do seu Criador, a humanidade morta, a humanidade inútil. Não é que a humanidade perdeu a sua utilidade para as coisas do seu cotidiano, ela perdeu utilidade para o propósito para o qual ela existe. Morte, separação. Essa semana eu orava e falei: Senhor, eu comecei a pregar, eu quero terminar a pregar, meu coração se encheu dessas coisas, muitas vezes as lágrimas desceram nos meus olhos, eu falava assim: eu quero estar domingo com meus irmãos vão sair das suas casas, muitos passam seus dilemas, muitos têm ali sido assim espetados pela Tua Palavra tem nos ferido nos últimos domingos. Senhor, me usa no domingo. E hoje eu já não vim para falar de morte, hoje eu vim para falar de vida. E quero que você abra os teus ouvidos. Eu gosto quando eu leio o livro de Jó, lá no final da crise de Jó, daquele tormento todo que ele viveu. No final ele diz assim: os meus olhos agora estão te vendo, eu só conhecia de te ouvir falar. Meus olhos agora te contemplam. E ele diz: eu sei que tu podes tudo. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que você vai passar a ouvir daqui até o fim desse sermão está para além da minha mente e da tua mente. Transcende a nossa limitada razão. Mas se você entender isso, você vai entender o sentido da vida. Não importa o dilema que você está carregando aí, a dor que você está carregando, a tristeza que você está carregando, se você entender isso, hoje você vai explodir de uma alegria que não vem de você. Você vai conhecer quando Paulo fala de um amor que está acima de toda a compreensão. Quem criou foi Deus, o homem não pediu para ser criado. Quem estampou a imagem no homem foi Deus, não foi o homem que pediu a imagem de Deus. Quando Deus coloca a sua imagem no homem, Ele está dizendo: você vai me representar, você vai cuidar de tudo aqui, você é o meu gerente aqui. Mas você precisa estar ligado a mim, que é da onde deriva a vida. Você precisa de vida. Se você me desobedecer, eu não posso negar a mim mesmo. Você vai morrer porque você vai se separar de mim. Você vai continuar vivendo, mas é uma vida morta, inútil para a razão que eu te criei. Você não terá mais utilidade para o propósito que eu te criei. É como se Ele gritasse aos nossos ouvidos e falasse: antes que você existisse, já havia um propósito para você existir. Antes de você casar, já tinha um propósito para o teu casamento. Então, o que ocorreu no Éden atinge todos nós, não somente enquanto seres humanos, mas enquanto seres humanos sociais, seres humanos que se relacionam uns com os outros, que têm suas famílias, que têm seus objetivos de vida, que têm suas carreiras profissionais. Afeta tudo isso. E vocês já ouviram em outros sermões desses domingos que antecederam, vocês lembram que eu falei da origem da queda? Teve um sedutor no jardim, não pergunta como ele foi parar ali, que eu não sei. A teologia não responde isso. Ele seduz. A mente satânica é como se ela funcionasse com a seguinte engrenagem: já foi criado. Não posso destruir o que foi criado. Não posso impedir a criação.
A única coisa que eu posso e que eu vou me agarrar com toda a minha energia é impedir que o propósito da criação se desenvolva por eles. Então eu vou fazer tudo para separá-los do seu Criador. E ele teve êxito. Mas eu quero que você comece a se alegrar da seguinte forma. Primeiro que eu quero que você se alegre porque Jó disse, os planos do Senhor não são frustrados. Deus não tem plano B. Deus não criou um plano alternativo. É o mesmo decreto. Os planos, os decretos deles não são frustrados. E aí em Gênesis mesmo, no capítulo 3, ele vai ter um diálogo com ninguém menos do que a serpente sedutora. Ele vai chamar para conversa. Aqui ele tem alguns diálogos interessantes. Ele fala com Adão, ele fala com Eva, e ele fala também com a serpente sedutora. Começa no verso 14, né? Mas eu não quero me deter ali, quando o texto no verso 14 diz, então disse Deus a quem? A serpente. Mas eu quero que você preste atenção no verso 15. Que ele diz assim, quem está falando é Deus. Como se ele falasse assim, olha aqui para a minha cara. Eu vi o que você fez. Eu vi. Mas eu quero que você ouça uma coisa. Eu vou colocar uma inimizade entre ti e a mulher. É eu que estou chamando para briga. Eu vou colocar uma inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o único descendente dela. Com esse descendente dela, o máximo que você vai fazer é ferir o calcanhar. Mas esse descendente dela vai pisar na tua cabeça. Irmãos, quando Deus criou, Ele fala assim, o meu propósito vai ser desenvolvido por o homem à minha semelhança, à minha imagem. Quem pecou foi o homem. E é pelo homem que deveria vir a restauração. Mas reparem, a gente está diante de um dilema. Como pode vir a restauração pelo homem se Paulo disse que todos pecaram, todos estão mortos, todos estão inúteis? Como corrigir isso se está tudo estragado? Como corrigir isso se não há um sequer? Como? Essa mente impenetrável de Deus, esses juízos inescrutáveis do Senhor. E eu quero usar as palavras mais simples possíveis para você entender, porque o meu ponto aqui não é encher você de teologia, é falar da maneira mais clara para você, nem que eu tenha que parafrasear. É como se ele falasse, ninguém corrige isso, mas os meus planos não são frustrados, meus decretos vão se cumprir, aquilo que eu estabeleci desde a eternidade vai se cumprir no tempo. Mesmo que esteja tudo estragado. Então a questão aqui é o seguinte, meu irmão, minha irmã, que saiu da tua casinha, que está aqui comigo, é como se ele falasse assim, não tem homem, então eu me tornarei homem. Eu vou, eu irei. O que criou, se encarnou. Para quê? Para te levar para o céu? Parte da verdade. Se encarnou para que o propósito roubado seja devolvido. Para que a vida perdida seja restabelecida. Para aquele que estava separado seja de novo unido. Para que
o que estava separado da vida seja reconciliado com a vida. E agora talvez fique mais claro para vocês, se você abrir a tua Bíblia, eu vou pedir para você fazer isso, em João capítulo 1. Alex, você está com a Bíblia aí? Você conhece João 1, não conhece? Então, só você eu vou pedir para abrir em 1 João 1, tá? Não, deixa, já. João 1. E eu vou pedir que você coloque os teus olhos e o teu nariz no texto aí. Coloca no texto. Porque eu vou te fazer pergunta, porque eu quero que você entenda. Como é que começa o texto? Como é que começa Gênesis? O que estava acontecendo no princípio lá em Gênesis? O que está acontecendo no princípio aqui? Recriação, redenção, resgate, retomada. Quem? Aquele que estava no princípio, antes que houvesse qualquer coisa. Ele agora está se mostrando. Ele agora está se fazendo mais entendível, palpável. Aquele que era totalmente transcendente, agora está se tornando imanente. Posso tocar, posso ver, posso observar, posso ouvir. Quem é esse princípio? O que o texto de João está dizendo? Você tem que ler isso conectado com Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis. E aqui ele vai dizendo, no princípio, era o logos, que é a palavra grega usada aqui. Logos. O grego, o pensamento grego, eles entendiam que há um logos cósmico. Eles chamavam de logos. Logos é a palavra grega traduzida aqui por verbo. Eles entendiam que havia um logos cósmico. E esse logos cósmicos era o responsável por preservar a harmonia de toda a realidade criada. Então João vai partir do pensamento deles e vai dizer para eles assim, na verdade no princípio era o logos, e o logos, o verbo estava com Deus. E até aqui ele caminha em harmonia com o pensamento grego. Ele diz, e o verbo era Deus. Ele era o logos cósmico. O logos que criou e o logos que sustenta. E depois ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do logos, do verbo. Como é que Deus cria lá em Gênesis? Pela palavra, disse Deus. Aqui João está falando que esse verbo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e ele complementa e diz, sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Se você compreender comigo o versículo 4, e vai clarear na tua mente agora, antes de você ler, olha para mim. O que eu falei que era a morte? A separação de quê? Da vida. Onde está a vida? Deus. Tem vida fora dele? Não. Vida fora dele é vida inautêntica. É vida morta. Agora, preste atenção nesse verbo, que é criador. João ainda está com a mente dele, com a pena dele aqui, escrevendo, apontando para essa eternidade passada.
Ele diz, ele estava lá. Naquele princípio, ele estava lá. Ele criou. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E olha o que João diz que estava no verbo, no logos. Ele diz, a vida estava nele. O que é a morte? Separação dele. O que é a vida? Ele vindo a nós, nos devolvendo o que perdemos. A vida. Lembra de Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era, e havia o quê? Trevas. Como que as trevas, como é que é o ato revelador de Deus na criação? O que ele diz para as trevas? Haja luz. Então olha para o versículo 4 agora. Vê quem era esse que estava lá. Vai. Eu estou inventando alguma coisa? Quem é que estava lá, gente? Agora imagina que loucura. Que loucura. Tem uma judia virgem. O anjo chega para ela assim, você vai dar luz? A quem? Ao verbo. Você vai dar luz ao Logos. O teu Criador vai chorar nos teus braços. Você sabe lá o que é isso? O Criador está chorando nos braços, sendo amamentado pela criatura. Agora imagina, João, vamos supor que João, o que diz no verso 14 aí do capítulo 1? Ele se encarnou. Agora imagina, João encontra com um filósofo grego e ele conversa com ele assim. O filósofo diz para ele assim, existe um logos cósmico que cria e sustenta. E João fala assim, eu sei, ele mora ali, ó, aquele garotinho ali. Ó. É aquele garotinho ali, é ele ali. Ó. Imagine isso na cabeça de um grego. Não cabe. Vou voltar só para o verso 4. A luz resplandece. Você lembra de Gênesis? Havia trevas e ele disse, haja luz. Irmãos, trevas, do ponto de vista bíblico, não é apenas uma menção às questões diabólicas, satânicas, demoníacas. Trevas é ignorância, falta de conhecimento. Por isso que Davi fala assim, derrama luz nas minhas trevas. Em muitos momentos da nossa vida, nós vivemos momentos obscuros, de ignorarmos mesmo como agir. É quando o Senhor derrama luz nas nossas trevas. Então, se trevas está associada à ignorância, à falta do conhecimento, luz se refere a conhecimento. O haja luz é um ato de Deus se revelar para a sua criação. Por isso que a criação tem uma dimensão teológica, como nós já vimos há algumas semanas. Ela conhece o seu Criador, porque o seu Criador se revelou para ela. Esse verbo se fez carne. Quem sabia disso? Quem é que foi avisado disso lá no jardim? Que viria alguém da mulher, o descendente da mulher, que ia pisar na cabeça dessa serpente. Quem ouviu isso? A própria? Satanás ouviu? E de repente, vem a notícia. Nasceu um menino em Belém. O inferno tremeu, é ele. Chegou.
O que pisa na cabeça chegou. Vamos impedir, vamos entrar em Herodes, vamos mandar ele matar todas as crianças, porque ele não pode, ele já chegou. E ele vai para o Egito, num simbolismo de Israel. E de lá Deus chama o seu filho do Egito, porque ele é o Israel de Deus verdadeiro. Às vezes, irmãos, na nossa caminhada, às vezes a gente precisa deixar que Herodes morra para a gente poder voltar. Herodes morre, ele volta. Você vai entender por que as pessoas possessas por espíritos malignos, muitas vezes o espírito maligno falava assim: vieste nos atormentar antes do tempo. Significa o quê? Que ele já sabia que tinha um tempo. Ele ouviu o recado. Só que agora chegou o dia. O que eu quero dizer para você é que esse verbo que criou, onde estava a luz, onde estava a vida, do qual nós fomos separados, e por isso andamos mortos e andamos em trevas, porque estamos separados da vida e da luz. Vivemos longe, vivemos mortos, vivemos em trevas. Ele veio para nos trazer de volta a vida. Pastor, como que é isso? De volta à vida é você, sem merecer absolutamente nada, ele te reconciliar com a vida. É onde nós estamos hoje. E eu vou caminhar com vocês. Por exemplo, leia comigo segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Sabe onde estava Paulo quando escreveu isso aqui? Preso. Sabe o que ele sabia que ia acontecer com ele quando escreveu essa carta? Que ele ia morrer. Sabe o que ele também sabia? É que mesmo que Nero tirasse a cabeça dele, nunca ia tirar a vida dele. Nunca. Tira a minha cabeça, mas não tira a vida, porque a minha vida está nele. Você vai entender daqui a pouco porque que Paulo fala assim: vocês morreram, a vida de vocês está oculta em Deus juntamente com Ele, com Cristo. Vamos lá, vamos para 2 Timóteo 1, vamos ler a partir do verso 8 para a gente ganhar aqui tempo. Ele está preso e está dizendo assim: não te envergonhes, para Timóteo, né? Timóteo era jovem, Paulo aqui já está velho. Ele está dizendo para o jovem Timóteo, que está lá numa cidade difícil, que é a cidade de Éfeso. E ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Ele está preso. Encarcerado que sou eu. Pelo contrário, ou seja, ao invés de você se envergonhar, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Está aqui, irmãos, uma coisa que parece que não se fala na igreja. Inventaram um evangelho sem sofrimento. Presta bem atenção aqui comigo, vou dar uma parada aqui. A Bíblia não fala que nós somos o corpo de Cristo? Sim ou não? O que tem na cabeça desse corpo? Uma coroa de espinhos. E você quer ter um corpo de ouro? Se tem espinhos na cabeça, tem espinhos no corpo. Tem sofrimento. Mas o sofrimento que não tira a alegria. O homem está preso. Ele sabe que ele vai ser sentenciado à guilhotina de Nero. Ele fala isso no capítulo 4, mas ele fala assim: não se envergonhe disso. Nem do Evangelho, nem de mim. Estou preso por causa do Evangelho.
seu encarcerado, essa é a expressão, do seu encarcerado, encarcerado do Senhor, encarcerado do Evangelho. Repare, ele não diz que é encarcerado de Nero. Eu sou encarcerado do Senhor. Eu sou preso do Senhor. Algo tinha na cabeça desse homem aqui que talvez a gente precise que tenha pelo menos uma fagulha na nossa, para a gente entender isso. E ele diz: pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. E aqui ele começa a discorrer. O que é esse Evangelho e esse poder de Deus? Quando ele diz, se referindo a Deus, ele diz que nos salvou. E depois? Aqui tem uma ordem estranha. Ele salva e chama. Como é que ele me salvou? Esse verbo que se encarnou é o mesmo cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por quem ele morreu? Pela tua vida, bobo. Morreu pela tua vida. Morreu para que você tenha vida nele. Então você que está me ouvindo aqui, talvez você tenha muito motivo para chorar. Talvez você tenha muito motivo para se entristecer. Talvez passe pela tua cabeça até o pensamento em desistência de alguma coisa. Mas eu quero te dar razão para você prosseguir. Tem vida em você, que não vem de você mesmo. Não depende do teu mérito, não depende do teu esforço, não depende dos teus acertos. A vida está em você. Essa é a grande notícia. Então ele diz, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, quando que nos foi dada em quem? No Verbo, em Cristo, quando? Antes dos tempos eternos. Então ninguém podia te tirar da mão dele. Quando houve separação, ele cumpre com a sua palavra. Mas os propósitos dele não se frustram. E o que ele vai dizer mais? Essa determinação e graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, diz ele, foi manifestada agora. Como se manifestou isso? Pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Olha o que ele fez. O que ele fez aí? Qual só não destruiu a separação. Ele não só destruiu a morte, ele não só destruiu a separação, mas ele trouxe à luz, ele trouxe à tona o quê? A vida, a reconciliação e mais o quê? A imortalidade. Significa o quê, pastor? Abre os teus ouvidos. Significa que nunca mais você vai estar separado dele. Imortalidade. Nunca mais separados. Foi ele quem fez isso. Meu irmão, a igreja não precisa ficar sendo estimulada para cultuar, ela precisa entender. Se ela entende, não precisa fazer propaganda, não precisa ficar insistindo, é entender. Agora, irmãos, é a nova criação, agora não depende mais de Adão, agora é o segundo Adão, é o último Adão. Esse Adão não fez como o primeiro, que desobedeceu num jardim e trouxe morte. Esse é o Criador que traz vida, que se faz homem para salvar, mas que obedece até a morte, morte de cruz. E quando ele obedece até a morte, morte de cruz, irmãos, aí a gente tem um itinerário inverso. Que aquele que desce da sua glória para devolver a vida, é aquele que depois de vencer a morte na sua carne, diz o texto de Filipenses que Deus o exaltou sobremaneira.
E agora ele tem um nome dado pelo Pai, nome que é sobre todo nome. Ele tem uma posição maior do que todas as posições. Diante dele os joelhos se dobram, no céu, na terra, debaixo da terra. E ele é o Senhor cósmico, o dono de todas as coisas. Paulo vai dizer de uma forma brilhante que ele está assentado e ele foi dado à igreja para que pela igreja todas as coisas sejam colocadas debaixo do seu pé. Por isso, irmãos, que nós somos corpo de Cristo. Nós precisamos redescobrir a identidade da igreja para não confundi-la com o lugar que a gente vai para buscar um entusiasmozinho de fim de semana. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui está para além, muito para além. Ele traz vida e imortalidade mediante o Evangelho. O que é o Evangelho? A notícia que ele triunfou. A notícia que ele venceu. Você quer ver o respaldo disso? A morte é separação, não é isso? Quem é que foi que trouxe a morte? Quem tem domínio sobre a vida morta? Quem é? O que Paulo fala aos Efésios? Quem é que domina a vida morta, a vida inautêntica? Quando ele diz assim, é o espírito da potestade do ar. Uma referência ao diabo, ele diz, é aquele que atua nos filhos da desobediência. Significa, irmãos, que estávamos debaixo de um governo tirano que nunca sairíamos por nós mesmos. Nunca. Em hipótese alguma. Mas eu quero te dar uma grande notícia, que vai clarear mais ainda tudo que você está ouvindo. Porque a Bíblia não é fragmento de caixinha de promessa. Ela é a revelação verbal de Deus. Nós entendemos o todo de Deus que Ele permite entender por esse livro. Então, abre a tua Bíblia na carta aos Hebreus. Agora a gente vai pular para alguns textos, sabe? Para você entender. Hebreus 2. Eu vou ler com calma, vou dar paradinhas no texto, porque o meu objetivo é falar do Senhor, se eles não entenderem, não vai adiantar. Eles têm que entender. Verso 14. Vamos devagar, tá? Como é que começa? Visto, pois, que os filhos têm participação de carne e sangue. Quem são os filhos que têm participação de carne e sangue? Nós. O que você vê lá em Gênesis? Nossa criação. Carne e sangue. Deus tem carne e sangue? Sim ou não? Não. A vida não estava em Deus? Não está em Deus a vida, e Ele não tem carne e sangue. Como é que eu posso ter essa vida de volta se eu não posso ir a Ele e Ele não pode vir a mim porque Ele não tem carne e sangue? Insolucionável. Eu não posso ir a Ele. E como é que Ele vai se identificar comigo se Ele não tem carne e sangue? O que diz o texto? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, Ele quem? O Deus Criador. Ele que diz, igualmente, o que Ele fez? Participou de quê? De carne e sangue. O verbo se fez carne.
Filipenses 2, que vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não considerou ser igual a Deus, coisa que ele devia se aferrar, mas antes a si mesmo ele se esvaziou, se humilhou e se tornou figura humana, foi reconhecido em figura humana e foi obediente de morte até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. É Ele, é o Senhor. O que diz aqui? Destes também Ele igualmente participou. Aí você vai perguntar, por que Ele participou? Por que Ele assumiu carne e sangue? Por que Ele sentiu dor no corpo? Por quê? Por que Ele teve que se alimentar? Ele foi amamentado. Por que Ele sentiu cansaço? Por quê? Porque Ele era o único ser humano que poderia pisar na cabeça da serpente que seduziu os nossos primeiros pais. Um homem, por isso Satanás tentou. Como é que Jesus venceu Satanás? Fazendo o que Adão não fez. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Eu não nego a palavra dele, eu não desobedeço a palavra dele. Pode me tentar com tudo, pode me dar riquezas, pode me oferecer tudo. Eu sou ser humano, eu estou aqui, eu tenho fome. Pode me oferecer o maior banquete, mas eu não nego a palavra dele. Eu não faço como o primeiro, eu não nego. Eu vou ser obediente até a morte, porque está em jogo a humanidade. Então, ele vai dizer que ele experimenta, então, carne e sangue. Para quê? O que vem aí entre vírgulas? Por sua morte. E se eu perguntar para você assim, pergunta de escola bíblica, por que ele participou de carne e sangue? Qual seria a tua resposta? Para morrer. Porque a morte não pertence a Deus. Ele tem que se revestir de carne e sangue para morrer. E aqui está um dos mistérios do Evangelho, que eu vou tentar desvendar daqui a pouco com outro texto. Mas guarda isso, ele morreu. E você vai perguntar para o texto assim, ele morreu com que objetivo? E o que diz aí? Ele morreu para destruir quem? É aquele que tem o poder sobre a separação, aquele que tem o poder sobre a morte. Quem é este? O diabo. O que o diabo ouviu lá no Éden? Ele vai pisar a tua cabeça. E aqui ele está dizendo, ele se revestiu de carne e sangue como todos os filhos, porque ele vai experimentar a morte, pela morte ele vence a morte e traz a vida. Isso não cabe na minha cabeça. Mas é a verdade do Evangelho. Quer ver? Pega, por exemplo, 2 Coríntios 5. Não fica com pressa de ir embora, não, tá? A coisa mais importante para a tua vida é entender isso aqui. Mais importante, inclusive, do que esse frango que está vindo, esse cheiro de frango que está vindo no teu nariz, esperando a comida em casa. Essa comida aqui é melhor. Pelo menos eu acho. 2 Coríntios 5, 18. O que diz? Como é que começa? Tudo provém de onde? A criação provém de quê? A redenção provém de quê? A nova criação provém de quê? Novos céus e nova terra provém de quê? A vida devolvida a você provém de quê? Você não tem mérito. Tudo dele. Tudo provém de Deus. O que ele fez? Nos reconciliou consigo mesmo. Agora você vai ter que ter paciência para entender esse doido aqui. Tenha paciência para entender esse doido. Esse doidinho é gente boa, tá? Quando você olha para a criação, qual foi o último a ser criado?
O homem e a mulher. Vamos lá, venha com a cabecinha. O último ser a ser criado foi a mulher. Não é isso? Quem foi o primeiro a abrir a porta da morte? A mulher. O homem. E depois atingiu o quê? Toda a criação. Ele começou trazendo à tona a realidade criada e teve um desfecho na criação de homem e mulher. Reparem que na redenção é o contrário. A redenção começa numa mulher que dá a luz ao Redentor. Ela é efetuada na cruz pelo Redentor. E depois toda a criação vai ser atingida por isso. O que era o contrário. Deus criou todas as coisas, depois criou o homem, ser humano, para nutrir, para guardar, para cultivar tudo. Então, esse aqui cai e desaba o resto. Se ele quer restaurar isso aqui tudo, aonde ele vai? Onde caiu. Aí ele salva o que caiu. É por isso que você vai entender Romanos 8. A criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Que ela depende disso. Então, olha aqui. 5,18. Tudo provém de Deus que nos... O que é isso? O que é reconciliar com quem? Consigo mesmo. Onde está a vida? Reconciliar com Ele é o quê? É ter vida de volta. Irmãos, olha que maravilha. Como que a Escritura é algo espetacular. Quando os nossos primeiros pais se distanciaram da vida, o que é que o Criador fez? Sai do jardim. Tranca o jardim. Não entra mais aqui. Lá fora. A vida vai ser devolvida a vocês lá fora. E vocês vão ter que conviver com a vida que eu devolvo a vocês e conviver com a vida morta que ainda está ao redor de vocês. E vocês vão glorificar o meu nome. Porque vocês estão em cativeiro. O mundo é um cativeiro. A terra era o jardim, a terra era o Éden. O mundo é cativeiro. O mundo é Deus nos tirando da terra, é Deus nos expulsando da terra para viver no cativeiro do mundo. Mas quando você vê a doutrina do cativeiro na Escritura, o que você entende? Deus leva o seu povo para o cativeiro, cuida do seu povo, disciplina o seu povo e depois traz de volta. Significa o quê? Que você vai de volta para o jardim, comigo, com esse cara que está do teu lado aí, ó. Aí você vai olhar assim, pastor, comigo, você sabe o que eu fiz? Eu falei, eu imagino que você deve ter feito muita besteira, eu também fiz, mas eu quero te dizer, você vai voltar para o jardim, você vai voltar para lá, e eu vou te dizer uma coisa ainda mais engrandecida para você, quando você chegar lá, não tem só um jardim, tem uma cidade, tem novos céus, tem nova terra, não tem lágrima, não tem dor, não tem traição, não tem mais nada disso, não tem tentação. Com quem eu vou estar lá? Você vai estar com a vida. Até quando? Até toda a eternidade. Ninguém tira mais. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu levantei hoje. É por isso que eu falei, Senhor, eu quero pregar. Eu quero pregar a tua palavra. Eles têm que entender isso. Eles têm que compreender isso. Eles têm que compreender isso. Do contrário, irmãos, não tem sentido meu ministério, não tem sentido nada. Ele reconciliou, e é muito interessante quando ele fala aqui, isso vai clarear mais ainda para você. No verso 18 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele diz isso, que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E depois ele diz o quê? Nos deu o ministério da reconciliação. Para que, irmãos, se você está sabendo hoje que ele te deu a vida, que a solução para a morte é a vida, e a vida só Ele pode dar, esse é o ministério que você tem. Você tem que falar isso para os outros. Você tem a solução. Não fica só para você, não. Isso é teu.
Mas fala para quem está ao teu lado. Fala para a tua família, fala para os teus filhos. Ninguém tem vida nos entretenimentos do mundo. Ninguém tem vida nisso. Isso não traz vida. Isso ilude. A vida é só nele. Mas como, pastor? Como? Ele pode ter reconciliado com ele mesmo se ele é Deus, se ele está no céu. Como? Leia o verso 19. A saber que Deus estava onde? Estava em quem? Estava em Cristo, experimentando dor, experimentando chicotada, experimentando abandono, experimentando humilhação. Quando o salmista diz assim: repartiram as suas vestes, lançaram sorte sobre a sua túnica, apontando para ele. Quando você lê em Isaías 53, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, não abriu a sua boca, foi moído pelas transgressões daqueles que estavam mortos, ferido, o ferido de Deus. Olhando para ele, nenhuma formosura víamos, seu rosto desfigurado, seu lado rasgado por uma lança, seus pés cravados, suas mãos cravadas. Dor verdadeira. Ele procurava se firmar em pé, porque quando o corpo arriava, ele ficava asfixiado. Ele procurava ficar em pé para respirar, os pés não aguentavam por causa dos pregos. E ele se inclinava de novo, até que não aguentou mais. Ele disse: ninguém tirou de mim, Pai. Eu entrego o meu espírito. Está consumado. A criação viu isso. O céu se escureceu. Trovão. Fenômenos climáticos. Porque por mais louco que possa ser o que eu vou falar, por favor, me entenda. A criação estava vendo a morte do seu Criador numa cruz. Tua morte estava ainda ali com ele. Teus pecados, nossos pecados com ele. O que nos separava de Deus com ele. Pastor, o que nos separava de Deus estava com ele. Sim, por isso que ele disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque o que tu estás levando não comunga com a minha natureza. Ao terceiro dia, as mulheres vão procurar. E lá tem um anjo que diz assim: vocês ainda não entenderam. Vocês estão procurando dentre os mortos o dono da vida. Você nunca vai encontrar. Você nunca vai encontrar ele na morte. Ele está vivo. Ele sempre estará vivo. João viu aquilo, tremeu. Quem é esse? Eu falei assim: sou eu mesmo. Eu tive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves nas minhas mãos. Quem está reinando, João, não é o imperador que quer matar a minha igreja. Quem está reinando sou eu, inclusive sobre ele. Quem vai ser exterminado não vai ser a minha igreja, João. Diga para eles que quem vai cair é essa Babilônia aí. E o Império Romano caiu no século V e a igreja está aqui até hoje. Porque ele é Senhor. Agora, só para terminar essa coisa de vida, morte, afinal de contas eu estou morto, estou vivo, como é que é isso? Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios, aí mesmo em 2 Coríntios, só no capítulo anterior. Não, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo aí. A gente leu o verso 18, não foi isso? Pega lá o verso 14.
que ele vai falar assim, é Paulo. Paulo aqui está se defendendo, porque ele era muito atacado nessa igreja, era muito questionado, inclusive questionado sobre as intenções dele, sobre as motivações dele, sobre o que constrangia ele. Ele era acusado de ser constrangido pelos benefícios próprios, por aquilo que ele poderia adquirir da igreja, e ele não sei, ele fala assim, vocês não estão entendendo ainda. Deixa eu explicar para vocês aqui. E deixa eu falar, ler parafraseando. Né? Ele fala assim, vocês não entenderam ainda, vocês pensam que eu sou constrangido pelo meu interesse? Vocês pensam que eu quero tirar proveito de vocês para mim? Vocês ainda não entenderam. Deixa eu falar para vocês. Aí ele diz no verso 14, pois o amor de Cristo é que me constrange. A minha motivação é o amor dele. Que amor é esse? Que Paulo entende que serve de combustível para ele, para a caminhada dele. Ele vai dizer assim, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. E aqui está, morreu por todos. E o que diz mais aí? Logo, aí você fala, esse cara me confundiu agora. Pastor, o senhor não falou que a gente já estava morto? Como é que morreu agora? Não estavam todos mortos? Como é que ele está falando assim? Um morreu por todos, logo todos morreram. O que o autor está falando aqui? E aqui é a notícia boa. Todos morreram para a vida morta, para receberem a vida autêntica. É o que diz o texto. Veja lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem. Você morreu para a vida morta. E agora você tem vida autêntica. Só que tem um recado aqui. Tem um recado importante para nós, no verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem... E aí? Não cometa o erro de Adão. Não vai em busca dos teus interesses, não vai em busca de uma carreira solo, não vai em busca da sua autonomia, não cometa o mesmo erro. Não vá ceder para a voz da serpente outra vez. Aqueles que vivem, que teve a vida devolvida, agora eles não vivem mais para si mesmos, porque eles sabem que a vida não está em si mesmo. Eles não vivem mais para si mesmos, eles vivem para quem? Eles vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para quem você vive? Você tem que repetir assim, eu vivo para aquele que tem vida, que me deu vida, que me livrou da vida morte, que me garantiu a eternidade, a vida eterna. E o que é a vida eterna? Que conheçam a Ti, ó Pai, como único Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Lembra quando Paulo fala aos Colossenses assim, ei, se vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês estão vivos. Repara essas expressões de Paulo, porque é como se Paulo falasse assim, vocês deveriam saber dessas coisas. Isso é o cerne da nossa fé. É Colossenses 3. Se vocês ressuscitaram com Cristo, então agora vocês têm que buscar as coisas do alto. Vocês precisam pensar nas coisas do alto. E alguém poderia perguntar para ele, por que, apóstolo? Ele diz, porque vocês morreram e a vida de vocês agora, ela está oculta em Deus juntamente com Cristo. Sabe qual é a boa notícia? Aquela serpente não pode mais tocar em você. Ela pode te seduzir, ela pode e ela faz. Mas ela pode te tocar? Não. Por que, pastor, que ela não pode me tocar? Porque a tua vida está em Deus, juntamente com Cristo. Para tocar na tua vida, não é entrar no jardim, não. Para tocar na tua vida, tem que tocar no autor da tua vida. E aí, irmãos, ninguém toca. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos do Senhor, a vida trazida por Cristo não é perdida por nada. Você está me olhando, você sabe que você é pecador como eu sou, não sabe?
Pastor, nem o pecado me separa mais dessa vida eterna. Não, porque ele foi levado. Como assim, pastor? Não há mais condenação para você, porque você está em Cristo Jesus. Ninguém me condenará, não, foi Cristo quem te justificou. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Ninguém mais. Você está absolvido. Quando o Filho ressuscitou dentre os mortos, o tribunal celestial bateu o martelo. Estão absolvidos, justificados. Aí ele acaba com aquela obra, termina a obra, ele fala assim para os seus discípulos: olha, vou embora, missão cumprida. Vai não, Senhor, como que a gente vive sem você? Calma, calma. Eu vou para algo melhor. Não turbe o coração de vocês. Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. Eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá de onde eu vim. O que você vai fazer lá? Eu vou construir morada. Quando a moradinha estiver pronta, eu vou vir buscar minha noiva. Eu vou casar com essa noiva. E eu vou morar com essa noiva na casa do meu pai. Repare, irmãos, os casamentos judaicos, já falei, mas cabe repetir agora. Os casamentos judaicos, o noivo saía lá da casa do pai, ia lá para a casa do sogro. Quando chegava lá, o noivo aqui sou eu e a noiva é a Tânia. O noivo saiu lá da casa dele, vai lá na casa do pai da Tânia e fala assim: eu quero me casar com a tua filha. Aí o sogro vai falar assim: você sabe como é que é o trâmite, você tem que pagar o dote, assumir compromisso, não pode ter outra noiva e ela não pode ter outro noivo, senão vocês vão adulterar. Então você paga o dote, está garantido o casamento e tudo certo. Então o noivo vai lá, tudo bem. O dote está pago, a noiva é minha, estou comprometido. Tudo certo? Tudo certo. Então agora eu vou voltar para a casa do meu pai. Já que a noiva já está comprada, o casamento já está certo, vai acontecer. Ela não pode contrair matrimônio com o outro, nem eu com o outro. Ela não pode flertar com o outro, nem eu com outra, porque está comprometido. Eu vou para a casa do meu pai, vou lá construir. Quando tiver construída a minha casa lá, eu vou pegar a noiva que eu comprei, vou oficiar o casamento e vou morar na casa do meu pai. O noivo que eu estou falando hoje, ele saiu da casa do pai em busca de uma noiva. Ele foi na casa da noiva e ele pagou dote pela noiva. O dote da noiva foi o próprio sangue do noivo. Com o sangue do noivo, ele paga o dote da noiva. Pagou, paguei. A noiva é minha, eu não troco ela por nenhuma outra noiva. Ela é minha, somente minha, totalmente minha. Eu paguei, eu sou dona, agora eu vou para a casa do meu pai. E ele vai para a casa do meu pai. Ele entra na casa do pai. Ele constrói morada. Quando a morada está construída, os céus vão se abrir. O noivo vai voltar. Vai pegar a noiva. Vão para a casa do meu pai. Para todos sempre. Para a casa do pai para sempre. É aquilo que me espera, irmãos. Aqui a gente vai passar por dor, vai passar por luto, por lágrimas, chateação, traição. Vamos trair uns aos outros, mas o dote foi pago. Ele não troca de noiva. Ele está preparando lugar. Ele vem. Ele vem buscar a noiva. O Senhor da vida vai vir buscar a noiva cheia de vida. E a vida é eterna para todo sempre.
Irmãos, ontem quando eu terminei de ministrar em Nova Friburgo, eu falei, eu quero me ajoelhar. E quando me ajoelhei com os meus irmãos, nós ouvíamos choros altíssimos daquilo que Deus falou conosco nesses 2 dias, sexta e sábado. Então, meus irmãos, me permita, eu quero dobrar meu joelho. Eu quero lembrar das palavras de Paulo que diz assim, por esta causa, eu me ponho de joelhos. Por isso tudo aqui, irmãos, que jamais caberia na nossa mente, jamais, não cabe na mente humana. É só Deus que nos proporciona isso, somente Ele. Peço de todo o meu coração, se alguém ficar insistindo para você, vamos cultuar a Deus, se envergonhe disso. Porque o culto é a resposta natural à grandeza da vida. É a resposta natural. Cultuar aquele que me deu vida. Nós não somos dignos, Senhor. Eu estou ajoelhado aqui, ajoelhado junto com meus irmãos, alguns ajoelhados, outros sentados. Nenhum de nós aqui merecia isso, Senhor. Nenhum de nós. Senhor, que nesta manhã arrebenta com o nosso orgulho. Mostra, Senhor, que não há mérito em nós. Não há merecimento em nossas vidas. Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas. Essa igreja de joelhos dobrados te implora, inunda-nos com a tua verdade, Senhor. Venha nos saturar com a tua verdade, Senhor. Venha derramar essa água limpa sobre nós. Tira de nós a água suja, as impurezas da mente, do coração. Tira de nós o orgulho, os ressentimentos pequenos, carnais. Que a nossa vida, de fato, possa expressar a vida autêntica que tu nos deste. Nessa vida autêntica, Senhor, não pode ter lugar para o rancor, para a mágoa, para o revanchismo, para os pensamentos mesquinhos. Estamos diante de algo infinito, Senhor. Infinito, Deus. Nos sentimos pequenos demais diante disso, Senhor. Demais. Venha trazer para as nossas casas, para as nossas vidas, Senhor. Venha nos inundar com isso. Que os nossos olhos brilhem. Que o nosso semblante denuncie que nós somos teus. Que a vida está em nós. No mundo existem aflições, sempre existirão. Lutas. Momentos que trazem tristeza. Nós não estamos isentos disso. Mas se nós conhecermos o dom que tu nos dá, Senhor, se nós conhecermos de fato aquele que nos oferece a água da vida, a gente não vai depender dos cântarozinhos pequenos de satisfação. Nós vamos jogar nossos cântaros fora. Não precisamos pegar a água do poço, que nós temos uma fonte que jorra para a eternidade. Ó Deus, como nós queremos te conhecer mais e mais.
conhecer tua verdade, saber por que cantamos, por que estamos aqui, por que desfolhamos a tua palavra e entendemos que nela está a tua verdade. Queremos entender tudo isso, Senhor. Tu não nos livra dos espinhos da caminhada. Eles fazem parte. Mas tu sustentas a nossa vida e não permite que eles nos levem. Nada nos separa do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem as tribulações, nem as tempestades, nem as traições, nem os abandonos. Nada nos separa. Nada nos separa do teu amor que está nele, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda que passemos por momentos de tribulações, que eles sirvam para que nós possamos consolar aos outros que também passarão por tribulações. Senhor, é um pedido do meu coração para esta igreja. Venha nos unir, Senhor. Venha nos unir por meio da cruz, por meio da vida. Que não desistamos uns dos outros. Fomos retirados da mesma lama, da mesma morte. Temos acesso à mesma vida. A mesma eternidade nos espera. Que teu Espírito venha fluir em nós, trazendo à tona, dia após dia, essa vida autêntica. Enxugue as nossas lágrimas nesta manhã, Senhor. Nós te amamos, ó Deus, porque tu não nos engana. Tu não tiras nossas lágrimas nos enganando que os problemas foram embora. Nós sabemos que eles estão lá. Mas, ó Deus, não permita que Ele tire o nosso gozo, a nossa alegria. O tempo que nós vivemos tem nos feito sofrer um pouco, Senhor. Com tantas mudanças que estão ocorrendo. Mas estar aqui nessa manhã contigo, com Tua palavra, com aqueles que foram atingidos pela Tua graça, lavados pelo Teu sangue, eleitos antes que houvesse mundo, atraídos pela cruz, conduzidos pelo Teu Espírito. Somos nós, Senhor, aqui. Perdoa nossos pecados e dá-nos força para não voltar a cometê-los. Não podemos prometer que não pecaremos mais, Senhor, porque como te enganaríamos? Tu sabes que a nossa natureza ainda luta. Mas, Senhor, como é bom saber que até os pecados que nós vamos cometer já foram levados na cruz do Teu Filho. Bendito és Tu, Senhor. Aqui existem adolescentes ouvindo isso, começando a vida. Ó Deus, oramos. Queremos todos nós que esses adolescentes se tornem jovens conhecedores da vida, conhecedores da graça revelada em Jesus Cristo. Que os enganos do nosso tempo não venham roubar isso da nossa juventude. Domingo após domingo nós estaremos aqui, Senhor, ouvindo Tua palavra, nos alimentando dela. Quero te agradecer por esses irmãos que estão comigo aqui, essas pessoas tão preciosas. Nos rendemos a Ti, te agradecendo por palavras e mais palavras que Tu tens nos dado, que reconhecemos que por nós mesmos nós não teríamos acesso e não compreenderíamos. Mas Teu Espírito tem nos trazido luz. Que Tua bênção esteja sobre esta casa, Senhor, sobre esta igreja, sobre cada família aqui, cada homem, cada mulher. Esse homem que porventura tem andado triste e cansado pelas pancadas da vida, pelas consequências das escolhas. E essa manhã seja renovadora. Essa manhã traga, Senhor, a certeza que tem alguém que nunca desampara. Tu és o nosso Senhor.
Tu és o nosso pão, a nossa rocha, o nosso amigo, o nosso criador, o nosso governante, o nosso companheiro, o nosso auxiliador. Tu estás conosco, Senhor. A Ti a glória, a honra, o louvor para todo sempre. E que isso sejam palavras que venham do fundo da nossa alma, sinceras, diante de Ti, meu Senhor, meu Criador, meu Redentor, meu Condutor, aquele que me espera para comigo estar para todo sempre. A Ti a honra, a glória e o louvor, Senhor, sempre, sempre, sempre. Amém, 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 amém. Bendito Deus, merece nossos aplausos, Senhor.